Bom, boa tarde, pessoal. Esse é o meu segundo vídeo de conteúdo e eu gostaria muito de agradecer, porque eu recebi muitos elogios no primeiro. Eu realmente não esperava o retorno tão bom quanto foi. E assim, eu vou continuar pedindo para a pessoa se inscrever, para as pessoas continuar dando like lá nos meus vídeos. E porque quanto mais gente que gostou, quanto mais gente se inscrever no canal, mais interesse eu vou ter em estar respondendo a dúvida de vocês. E é outra coisa também, podem colocar as dúvidas de vocês. Eu sei que esse primeiro vídeo o pessoal mais expressou congratulação, me deram parabéns e tudo, mas eu quero mesmo, o objetivo dele é fazer uma orientação. Então eu gostaria muito que vocês, nesses vídeos agora, que vocês fossem me dando sugestão de tema para os nossos próximos vídeos. No vídeo de hoje, o que eu trouxe para vocês é uma coisa também que eu acho bem legal, que é a forma como os medicamentos se apresentam, né? Quando a gente vai lá e pega um medicamento, então o médico prescreve, você vê lá na receita, e lá vem escrito o nome do medicamento e na frente vem, muitas das vezes vem CP. Então o que significa esse CP? CP pode ser comprimido, pode ser cápsula. E mesmo dentro desse comprimido ou cápsula, tem variações diferentes. Por exemplo, eu tenho metformina, comprimido, simples, e eu tenho metformina XR. E o que modifica? O que modifica é o tipo de liberação desse medicamento, o medicamento fazendo efeito no meu organismo. Tudo isso tem uma ciência por trás que a gente chama de tecnologia farmacêutica. Então, a tecnologia farmacêutica e essa forma de apresentação, ela tem a ver com o caminho que esse medicamento ele vai fazer no nosso organismo. Tá? Então, se eu quero que ele chegue rápido, eu vou fazer ele vai se apresentar de uma forma que o caminho ele seja mais curto até aonde ele tem que chegar para fazer o efeito que ele tem que fazer. Por exemplo, se eu for tomar um medicamento para dor, se eu for tomar ele em casa, é legal eu tomar ele em gotas. Por quê? Em gotas ele já está líquido. E se ele já está líquido, ele já está solúvel, ele vai chegar solúvel, ele vai chegar no meu intestino já na forma de ser absorvido e de cair rapidamente na minha corrente sanguínea e fazer o efeito que ele tem que fazer, que é passar minha dor, porque ninguém merece ficar muito tempo esperando a dor passar. Tudo bem que se eu quiser que o medicamento faça efeito imediato, o que eu vou fazer? Eu não vou esperar ele chegar e ser absorvido no intestino. Então, se eu chegar, por exemplo, com uma febre de 40 graus no pronto-socorro, o que o pessoal vai me dar? Não vai me dar uma dipirona gotas, eles vão me dar uma dipirona injetável, tá? Então, ele vai administrar um medicamento que pode ser diretamente na veia, porque aí o efeito é imediato. Então, toda essa forma como o medicamento se apresenta, ele tem a ver com o objetivo, ou seja, em quanto tempo eu quero que esse medicamento fique no meu organismo, se eu quero que ele seja absorvido rapidamente, se eu quero retardar essa absorção, e aí a gente vai trabalhar com isso nas formas de apresentação. Então, vocês, como eu disse, o CP ele pode ser comprimido, além de ser comprimido, ele pode ser também cápsula, tá? Então, vocês vão encontrar essas duas formulações. Antigamente a gente tinha uma outra que a gente chamava de Drágia, mas como a gente vai modificando esses termos, hoje a gente chama a Drágia de antigamente, a gente chama hoje de um comprimido revestido, tá? Então, a gente tem o comprimido revestido e tem vários tipos de comprimidos que são de liberação controlada, que a gente chama. Então, um bastante famoso, conhecido, que muita gente usa, é o XR, que é o da diabetes, né, que é o Glifage. Então, ele vem com esse termo XR, que significa liberação retardada, né? A liberação dele, ao mesmo tempo que você tem uma liberação, mas seria controlada. Ao mesmo tempo que você tem uma liberação imediata, um pouco do medicamento é liberado logo, a quantia, o resto do medicamento, ele vai sendo liberado gradativamente e vai fazendo efeito durante um longo período de tempo. Isso é importante porque tem alguns medicamentos, por exemplo, eu sempre lembro de um que é um medicamento chamado Adalat.
O medicamento chamado Adalat, ele tem a mesma dose e tem 2 tipos de cápsula. Então, é 2 tipos de medicamento com a mesma dose, só que tem o Adalat, que é cápsula, que é de ação imediata, 10 miligramas, e tem o Adalat Retard, de 10 miligramas também. A diferença é a seguinte: se eu tomar um Adalat cápsula, o efeito dele vai ser imediato, tanto é que durante muito tempo a gente usou ele no pronto-socorro sublingual para poder abaixar a pressão dos pacientes. E eu tenho o Adalat Retard, que eu tomo de uso, que você usa durante uso ambulatorial, porque ele vai ficar durante umas 15 horas fazendo efeito no seu organismo. Então a liberação dele vai ser controlada, vai ser retardada para você não ter a absorção toda de uma vez. Então, basicamente é isso. Então, você vai ter a cápsula, mesmo a cápsula de ação imediata, e hoje em dia a gente encontra muito o medicamento se apresentando na forma de cápsula, mas mesmo vem escrito ação prolongada, ou seja, a liberação desse fármaco no seu organismo, ela acontece de uma forma controlada, ou seja, de uma forma mais lenta. Tá? Então, a cápsula, ela é rapidamente digerida. Dentro da cápsula vem o medicamento. Esse medicamento, caindo no seu estômago, ele é liberado, porque a cápsula geralmente é de gelatina e ela é digerida. A gente tem algumas cápsulas que elas não são digeridas imediatamente, elas são gastro-resistentes, então elas vão ser só totalmente digeridas no intestino, e a liberação do fármaco acontece no intestino e não começa a acontecer no estômago. Então, vem como cápsula gastro-resistente. Ela vai demorar um pouquinho mais para o fármaco ser liberado, vai ser liberado no intestino. As cápsulas, então, tem essas variações. Dentro da cápsula, eu posso pôr um pozinho, que seria o fármaco acrescentado de algumas outras substâncias, ou eu posso também colocar até óleo, né? A gente tem algumas cápsulas de óleo, e eu posso colocar dentro dessas cápsulas granulados, que são aqueles que vão ser liberados devagar, gradativamente, por isso eles vêm com o nome de ação prolongada. Tá? Os comprimido, por que chama comprimido? É pela forma de obtenção dele. A gente pega o produto e comprime ele, aperta, né? Então forma o comprimido, que é o comprimido simples. Então, claro que quando eu falo comprimido simples, eu quero dizer que além do fármaco, ali são adicionados algumas outras substâncias. Este comprimido, ele tem que ser totalmente digerido para poder absorver o medicamento, tá? Então, ele vai cair no estômago, vai ser digerido, e quando chegar no intestino, ele vai sofrer o processo de absorção, ele vai passar para a corrente sanguínea, porque na maioria das vezes a gente quer que ele passe para a corrente sanguínea, porque o sangue vai levar ele aonde ele tem que fazer o efeito dele. Os comprimidos, hoje a gente tem vários tipos de comprimido. Então, a gente tem, por exemplo, comprimido simples. A gente tem o comprimido revestido, que era aquele que antigamente a gente chamava de Drágia, tá? Então, hoje, muitos desses comprimidos são revestidos. Então, eles são bonitinhos, porque eles têm um revestimento mesmo. Esse revestimento, geralmente, eles são coloridos também, para diferenciar um do outro. Eles são bem lisinhos, porque eles são... fora a compressão, fora o comprimido mesmo, por fora, eles sofrem um revestimento, que pode ser de açúcar ou pode ser algum polímero. E aí, eles também vão demorar um pouquinho mais para ser digerido, porque não vai ser digerido tão rapidamente quanto aquele comprimido comum. Ele vai demorar um pouquinho mais, então o efeito dele pode ser que demore um pouquinho, alguns minutinhos a mais do que o outro. Além do comprimido revestido, hoje tem no mercado alguns comprimidos chamados oro disponível. Esses medicamentos, esses comprimidos, eles para facilitar aquelas pessoas que têm problema de deglutição, mas que não quer tomar um medicamento líquido. Então, esses comprimidos, eles já são dissolvidos, solubilizados na boca. Na hora que você já coloca, ele já em contato mesmo com a saliva, ele já se solubiliza, e aí você ingere ele, e às vezes nem precisa de água para poder estar ingerindo o comprimido.
A gente tem também alguns comprimidos que a gente usa debaixo da língua. Então são para efeito muito rápido, quando a gente quer um efeito muito rápido. Aí coloca o comprimido debaixo da língua e ele vai cair direto, o fármaco vai direto para a corrente sanguínea, porque debaixo da língua é bastante vascularizado, aí ele já cai direto. Bom, eu tô aqui falando, bom, além de tudo eu posso também usar o medicamento sólido, eu posso usar em pó também, então eu posso dissolver esse pozinho e tomar o medicamento. Então ele se apresenta na forma de pó, de comprimido, de cápsula, né, como a gente falou aqui, são vários tipos de cápsula, vários tipos de comprimido. E eles também se apresentam na forma líquida. Então na forma líquida, por exemplo, a gente tem o comprimido em gotas, certo? A gente tem o comprimido na forma de xarope. A gente tem esse da forma de gotas, pela via oral, né? Eu tô falando pela via oral. Então, na forma de gotas, a ação também é rápida, porque já está solubilizado. Então, rapidamente ele vai liberar o fármaco para ser absorvido e para fazer o que tem que fazer, tá? A forma líquida, então, além do gotas, que é a solução oral gotas, eu posso ter também uma solução, né? O xarope aqui. Então, o xarope, o que é? Tem gente que acha ainda que xarope é medicamento para tosse, e eu sempre brinco. Aliás, um dos meus próximos vídeos eu vou falar dos medicamentos que a gente usa para tosse, porque assim é uma confusão dos fármacos que o pessoal utiliza para tratar tosse. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho um assunto bem interessante. Bom, mas voltando. Então, xarope é uma forma que o medicamento se apresenta, e é aquele medicamento pela via oral que tem uma grande quantidade de açúcar. No caso, o açúcar, além de funcionar para adoçar, né, para deixar o sabor mais agradável, ele também funciona como conservante. então é uma forma tradicional farmacêutica que é composta por uma grande quantidade de açúcar, tá? A gente também tem hoje tem os fármacos que são chamados de xarope diet, ou seja, sem açúcar, né? Então a gente tem alguns no mercado também. Além dos xaropes, a gente tem uma outra forma farmacêutica líquida que também tem por aí, chamado elixir, tá? Então, as pessoas que têm algum problema com álcool, elas têm que prestar atenção nessa formulação, porque o elixir, ele tem na formulação dele um pouquinho de álcool, tá? Então, sempre que você vê o fármaco identificado como elixir, o medicamento identificado como elixir, lembre-se que ele tem um pouquinho de álcool. Então, se alguém tiver algum problema com álcool, aí não pode estar tomando elixir. Hoje a gente tem diminuído bastante a dosagem, mas quando é necessidade, porque às vezes precisa para solubilizar o fármaco. Então tem alguns fármacos que precisa ter álcool na formulação, aí eles vêm chamado como elixir. Além do elixir e do xarope, pela via oral, a gente tem também a suspensão. Então, suspensão são aqueles medicamentos que quando vocês pegam, tá escrito lá, agite antes de usar. Por quê? A suspensão, se você deixar ela paradinha, ela vai separar e vai se transformar em duas fases. Então, por isso precisa agitar antes de usar. Então, vocês vão encontrar suspensão, xarope, elixir e solução oral, que pode ser gotas, né? Então são as fórmulas líquidas e as fórmulas sólidas. Tem algumas outras apresentações de fármacos. Então, por exemplo, a gente tem as bombinhas de inalação, a gente tem os medicamentos de uso tópico, tá? Aqueles que a gente passa na pele, né? Então, esse também tem variações, tem o creme, tem a pomada. Então, o creme é quando ele tem óleo e água, tá? Então, normalmente é o que a gente mais utiliza. Aí tem aquela pomada, e normalmente o que vocês conhecem é a pomada que a base dela é oleosa. Mas a gente até tinha uma pomada que a base dela era água, mas hoje em dia a gente acho que nem usa mais, tá? A gente, em vez de usar, quando a gente não quer usar óleo, a gente usa o gel, que o gel é a base de água, tá? Então tem o gel, o creme e a pomada, que normalmente a gente usa de uso tópico, e cada uma delas, de acordo com a sua tecnologia, ela vai ter uma função e um objetivo. Então tá tudo relacionado à tecnologia. Então a gente não pode simplesmente decidir qual que é melhor para mim, né? Então, se eu quiser um efeito mais superficial,
na minha pele, eu vou usar um creme. Se eu quiser que aquele efeito ele seja um pouco mais aprofundado na minha pele, desculpa, se eu quiser algum efeito mais superficial, eu vou usar o gel. E se eu quiser um efeito um pouquinho mais aprofundado na minha pele, eu vou usar um creme, tá? Se eu tiver problema com óleo, eu vou usar o gel. Se eu não tiver problema com óleo, eu posso usar o creme ou a pomada. Então, basicamente, é esta a diferença. E fora isso, a gente tem, é claro, algumas outras formulações, né? Uma delas é os supositórios, óvulos vaginais. Então, tem algumas outras fórmulas que é como o medicamento se apresenta. Então, hoje eu queria mais falar dessas duas coisas para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E assim, o tema dos meus próximos vídeos vai ser de acordo com aquilo que vocês me solicitarem, ok? Obrigada, gente, e até o próximo. Beijos.